Boa tarde, professora Aparecida. Vamos continuar com o estudo de verbo, tá? Hoje vamos trabalhar a formação vocabular e juntamente com exercícios de fixação. Então, vamos a algumas questões contextualizadoras. Sabem o que os verbos são formados por diferentes formas? Justamente, não é? Então, há diferentes formas do verbo, não é? Ele admite muitas flexões. A flexão de tempo, flexão de pessoa, flexão de modo, não é? Outra pergunta, já perceberam as relações entre os tempos verbais? Às vezes, um tempo verbal é conjugado relacionado a outro tempo, não é? Compreendem as diferenças entre os modos verbais, modo indicativo, que é fato certo, imperativo, que já é ordem, subjuntivo, que já é incerto, fato incerto, né? Dominam as diferenças entre os tempos regulares e os irregulares? Então, veja, verbos regular é aquele que tem o mesmo paradigma para todos os tempos, não é? Por exemplo, o verbo cantar. Eu canto, eu cantei. E o irregular é que foge a esse paradigma. Por exemplo, eu peço, aí tu pedes, já mudou, não é isso? Por isso que ele é irregular, tá bom? Então vamos aqui ao texto. Ele dirigia e usava o telefone para não perder tempo. Um dia bateu em um poste. Claro, era questão de tempo. Teve sorte, ninguém se feriu. Só perdeu dinheiro e muito tempo. Então, a tirinha, ela, além de trabalhar os verbos, ela também faz uma reflexão, assim, para a vida mesmo, não é? Para o dia a dia. Então, acerca da leitura da tirinha, faça o que se pede. Identifique todos os verbos, não é? Identifique todos os verbos do texto. Vamos voltar. Então, aqui, ó, dirigia, usava, não é? Perder aqui, bateu, era do verbo ser, feriu do verbo ferir, perdeu. Então, identificamos todos os verbos. Com certeza vai ter uma questão dessa, de você retirar todos os verbos do texto. Agora, indique se os verbos aparecem, indique que verbos aparecem em formas nominais. Olha, identificamos esse aqui, ó, perder, terminado em R e está no infinitivo, certo? Agora, letra C. As formas verbais dirigia e usava aparecem em que tempo e modo? Então, é a letra C. Dirigia, pretérito imperfeito do indicativo, não é isso? E usava, pretérito imperfeito do indicativo. Certo? Vamos a D. Na tirinha, demonstra-se uma reflexão a respeito de dirigir e usar o celular. Fato que causou a morte daquele a quem Armandinho se refere. Não é isso? Explique a que conjugações os verbos encontrados no texto pertencem. Veja, aqui você vai explicar. Então, nós já encontramos lá dirigir, não é? Aí você explica que vem do infinitivo dirigir e é terminado em R, por isso de terceira conjugação. Aí usar, vem do infinitivo usar, de primeira conjugação, com a terminação AR. Aí tem lá, do infinitivo perder, da segunda conjugação, porque é terminado em ER. Essa resposta você tem que dar completa, tá?
Então, bater do infinitivo, que está no infinitivo, terminado em ER, segunda conjugação. Aí tem lá, era, que é do verbo ser, não é? Terminado em ER e pertence à segunda conjugação. Aí tem lá, teve, é do infinitivo ter, terminado em ER, pertence à segunda conjugação. Aí tem feriu, do infinitivo ferir, terminado em IR, da terceira conjugação. E tem lá, perdeu, do infinitivo perder, terminado em ER, da segunda conjugação. Certo? Letra E. Explique a que conjugações os verbos encontrados do texto pertencem. Pronto, aí você vai explicar no seu caderno, tá bom? Agora, conjugue os verbos regulares ferir e dirigir nos tempos futuro do presente e do pretérito do indicativo. Então, veja, o verbo ferir, não é? Vamos lá, o ferir, futuro do presente. Eu ferirei, tu ferirás, ele ferirá. Nós feriremos, vós ferireis, eles ferirão. Futuro do pretérito. Eu feriria, tu feririas, ele feriria. Nós feriríamos, vós feriríeis, eles feririam. Isso aí é o ferir, né? Agora vamos ao dirigir. Futuro do presente. Eu dirigirei, tu dirigirás, ele dirigirá. Nós dirigiremos, vós dirigireis, eles dirigirão. Futuro do pretérito. Eu dirigiria, tu dirigirias, ele dirigiria. Nós dirigiríamos, vós dirigiríeis, eles dirigiriam. Certo? Vamos para a letra G. Conjugue os verbos perder, né, nos tempos pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Aí já é do verbo perder, tá? Vamos lá, perder. Pretérito perfeito. Eu perdi, tu perdeste, ele perdeu. Nós perdemos, vós perdestes, eles perderam. O pretérito imperfeito. Eu perdia, tu perdias, ele perdia. Nós perdíamos, vós perdíeis, eles perdiam. O mais que perfeito. Eu perdera, tu perderas, ele perdera. Nós perderamos, vós perdereis, eles perderam. Esses verbos você pode reforçar observando a conjugação no quadrinho que está no AVA, e aí você pode conferir por lá. Vamos agora à morfologia dos verbos. Então, veja. A morfologia do verbo é a divisão das partes mesmo do verbo. Por exemplo, o verbo viver, não é? O radical de viver é aqui, ó, até o vive. Essa parte aqui do radical é uma parte fixa, tá? Então, dos verbos regulares, ele não muda nunca, tá bom? O radical é a parte fixa dos verbos. A raiz é a origem da palavra mesmo, tá? É a origem da palavra, é a história do verbo, tá certo? A vogal temática é aquela vogal que vem logo após o radical, aquela que indica as conjugações. Por exemplo, andar, né? Infinitivo andar.
é de primeira conjugação, porque é terminada em EAR. Viver é R, né? Segunda conjugação. E partir, terceira conjugação. Então, a vogal temática é essa parte, aquela vogalzinha que indica a conjugação a qual o verbo pertence, ou seja, primeira, segunda e terceira. No caso aqui, ó, viver, tá aqui, ó, a vogal temática. Andar, tá aqui a vogal temática. E partir, tá aqui a vogal temática. Isso o verbo no infinitivo. O tema é a soma do radical mais a vogal temática. Então, de vivemos, o tema é vive, porque é radical mais vogal temática. O tema de andar é o radical ande mais a vogal temática, vira anda. E de partir é o radical mais a vogal temática, que vira parte. O tema é isso, é o radical mais a vogal temática. E as desinências são as terminações, tá? Então, veja, indica o modo, o tempo e o número do verbo conjugado. Então, olha aqui, vivemos. Então, aqui são as conjugações, são as desinências. Tirando o radical, o restante é a desinência, tá? Então, tirando o radical, o restante aqui é desinência. Radical, desinência. Só que essas desinências, elas indicam o modo e o tempo, chamada modo temporal. E indica o número e a pessoa, tá certo? Quando diz assim, ó, vivemos, essa desinência aqui, ó, mos, né? Mos é a terminação, mos, desinência, desinência e desinência, tá certo? Aí vira a desinência ou de modo ou de tempo, que eu vou mostrar em seguida. Então, veja, nesse verbo conjugado, consultaremos. Até o T, consulte, é o radical. Depois vem a vogal temática. O ré é a desinência que indica o modo em que o verbo está conjugado. Então, consultaremos, esse ré indica qual o tempo e o modo. E o mos indica a pessoa. Aqui, no caso, consultaremos a primeira do plural, tá certo? No verbo aqui, estabeleceríamos. Até o C, estabelece, é radical, é a parte significativa do verbo e que não muda. O é a vogal temática. O ria é uma desinência. Essa aqui é o modo e o tempo, não é? E o mos é a pessoa, não é? Estabeleceríamos primeira do plural. Então, veja. Distribuístes. Aqui, até o U, distribu, é o radical. O I é a vogal temática, tá? E o istes é a desinência de número e pessoa. Aqui, no caso, a segunda, não é? A segunda do plural. Então, veja, essas partes, né? Todas elas, radical, vogal temática e desinências, tá bom? Radical, vogal temática e desinências. Essas desinências aqui indicam o modo, o tempo e o número. Distribuístes, radical, vogal temática e desinências. Vamos ver aqui o tema, tá? O tema é a soma, não é? Do radical mais a vogal temática. Quando diz aqui consulte, é o radical mais vogal temática, até aqui fica consulta, virou o tema. Estabelece, radical mais vogal temática.
O tema é estabelece, até aqui. Distribuir, radical, vogal temática, aqui virou o tema, tá certo? Então, do verbo tem também essas particularidades, tá? Que é o radical, não é a morfologia do verbo. O radical, a vogal temática, a desinência, tá? Aqui divide essas desinências, que formam o modo, indica o modo em que está, e o finalzinho aqui indica a pessoa e o número, tá? Primeira pessoa, segunda ou terceira, e o número singular e plural. Aí vamos ao exercício. Agora, observe as frases reproduzidas logo abaixo e decomponha os verbos destacando os morfemas. Aí você, desse verbo aqui, você vai tirar o radical, a vogal temática e a desinência, tá? Então, vamos lá. Nós agradeceremos assim que tudo estiver resolvido. Então, vamos trabalhar o agradeceremos. Olha só, o radical vai até o até aqui, ó, até o D. Não, até o quê? Agradece, até aqui, ó. Tá certo? Agradeceremos, o radical, certo? Depois do radical vem o quê? A vogal temática, não é? A vogal temática, que é o aqui, ó. Porque, veja, eu agradeço, tu agradeces, até aqui não muda nada, é o radical. A vogal temática é o E. E o remos aqui, ó, remos, é a desinência. Essa aqui é a desinência de modo, temporal e número. O remos aqui indica que está no modo indicativo, indica também o tempo e a pessoa e o número, tá bom? Aí vem a B. É assim, ó. Eu, João e Felipe esperaríamos, se pudéssemos. Então, veja, qual o radical de esperaríamos? A parte que não muda. Vamos até esperar, até aqui esse R, ó. Porque eu espero, tu esperas, ele espera. Então, não muda, é o radical. Depois vem a vogal temática, que é o Azinho aqui, né? O A. Ficou espera. Espera aqui é o tema, tá? Que é o radical mais a vogal temática. E uríamos é a desinência, não é? Essa desinência, ela indica que é uma desinência de modo temporal e número pessoal. Esse iríamos indica o modo, o tempo e a pessoa. Modo temporal e número pessoal. Certo? Aí vem, repensaste. Aqui, ó. Quando você faz o radical, espere mais o A, virou o tema. Tá certo? Aí vem, repensaste. Repensar, até aqui, eu repenso, tu repensas, é o radical, não muda nunca, não é? Então, é o radical. Aí vem mais a vogal temática, que é o A, que vem do infinitivo repensar, não é? Vogal temática é o A. Esses dois aqui, radical mais a vogal temática, virou o tema. E esse STE é a desinência, que indica o modo, o tempo, o número e a pessoa. Ela é chamada modo temporal e número pessoal. Aqui vai dizer o modo em que está a pessoa e o número. O número é singular e plural. Aí vem, verificarei. Olha, até o C não muda nunca, não é? É o radical.
eu verifico, tu verificas, é o radical. Veja que o radical é a parte significativa do verbo, não muda nunca. Depois do radical vem a vogal temática, que indica o infinitivo do verbo, que é o verificar. Esses dois aqui, o radical mais a vogal temática, vira o tema, é verifica, certo? O A aqui é vogal temática. E o rei é a desinência, tá? Essa desinência é uma desinência de modo temporal e número pessoal. Esse rei, verificarei, primeira pessoa, não é? Tá no singular, número pessoal. Verificarei, tá no futuro, tempo futuro, não é? Futuro presente. E o modo indicativo. Então, esse irei é uma desinência de modo temporal e número pessoal. Porque desse irei eu vou saber qual é a pessoa, eu vou saber qual é o número, eu vou saber qual é o tempo e qual é o modo, tá certo? Encontraram. Ora, até aqui, encontre, até o R, é o radical, não é? É a parte significativa, porque esse encontre, ele tem algum sentido, não é? O que não tem sentido, assim, isoladamente, é o A e o rão, não é? Por isso que diz que a parte significativa do verbo é o radical, encontre, é o radical, não é? Veja que a parte que não muda nunca. Eu encontro, tu encontras, ele encontra. O radical é o mesmo, quando é um verbo regular, né? Irregular, o verbo pode mudar. Ou aqui nesse radical, ou nessa terminação aqui, quando é irregular, tá certo? Então, até aqui é o radical. Depois do radical, vem o quê? A vogal temática, que é o A, que indica que o verbo é de primeira conjugação. Encontra, não é? Vem do infinitivo encontrar. Então, o A é a vogal temática. Esses dois aqui, encontre mais A, formou o tema. Então, qual o tema? Encontra, não é? E o rão aqui é a desinência, né? Encontram. Essa desinência é desinência de modo temporal e número pessoal. Por esse irão, eu vou saber que o tempo do verbo, a pessoa, o número, encontraram. Estou vendo que é plural, entendeu? Estou vendo que é eles. Terceira pessoa, estou vendo a pessoa, não é? No pretérito, certo? E no modo indicativo. Por isso que chama desinência, modo temporal e número pessoal. Eles suportarão mais essa dificuldade? Então, vamos ver. Suporte. Até aqui, eu suporto, tu suportas, é o radical, é a parte que não muda, não é? Depois do radical vem o quê? A vogal temática, que indica qual o infinitivo, sempre terminado em AR, né? Primeira conjugação. Então, esses dois aqui, radical mais vogal temática, virou o tema, né? O tema, fazendo essa análise da palavra, é o tema. E esse rão aqui é a desinência, né? A desinência do verbo. Por esse rão aqui, eu vou saber que está no futuro, que é a terceira pessoa, não é? Que está no plural. Então, esse irão aqui é uma desinência de modo temporal e número temporal. Porque aqui dá para saber, por esse irão, o modo, o tempo, o número e a pessoa do verbo. Tá certo? Então, veja, esse estudo aqui, esse estudo aqui
Radical, você tem que saber qual o radical, é a parte significativa do verbo. É a mais importante, assim. Importante porque o radical ele não muda, é a parte significativa, ó, vive. Eu vivo, eu viverei, eu vivia, não é? Então, o radical é a parte importante. Depois do radical, vem a vogal temática, que é aquela que vai indicar qual conjugação, não é isso? E depois da vogal temática, vem as desinências. Aí, juntando o radical mais a vogal temática, aí virou o tema, tá? Vira o tema. Radical mais vogal temática, isso aqui é o tema. Radical mais vogal temática é o tema. Radical mais vogal temática é o tema. Aqui são as desinências, tá certo? Que são as terminações, tá certo? Quando você tira o radical, o restante é desinência, só que é dividido, não é? Tem a vogal temática e tem as desinências de modo, né? As desinências modo temporal, número temporal, que é a que vai indicar, né? A pessoa, o tempo, o modo que o verbo aqui está conjugado, tá certo? Aí vem aqui a desinência, tá certo? Modo temporal e número temporal. Tranquilo isso aqui, né? Reforçando radical, vogal temática. Juntando esses dois, o tema. O restante aqui, desinências. Tá certo? Tudo bem? Então, boa tarde e até a próxima.